pode ser melhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Aleluia. É muito bom estar aqui. Quero agradecer ao pastor Davi pela oportunidade de estarmos aqui. Fico muito feliz de saber que o trabalho tem corrido bem, graças a Deus, né? Que o Senhor está presente e que as coisas estão caminhando, acontecendo para a glória de Deus. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas fases de experiências que eu tive na minha vida, aonde houveram muitos aprendizados, muitas experiências, e algo que está relacionado a projetos. Antes eu quero começar com um texto aqui, de Provérbios capítulo 30, e nós vamos ser bem breves nessa noite, para que o Senhor nos abençoe. Provérbios 30, verso 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. 9, se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Este provérbio tem autoria de um homem chamado Agur. E se você puder ler esse provérbio na sua íntegra, você vai perceber o zelo deste homem por ser dirigido por Deus. O zelo desse homem, às vezes a insegurança dele de porventura perder a presença daquele que faz todas as coisas valerem a pena. Deus, ao ser chamado, irmãos, para a nossa vida, Ele nos dá o entendimento, nos dá a direção, nos dá o discernimento. A palavra discernimento, ela vem de cerne, a essência, é aquilo que está no interior, aquilo que vale a pena, aquilo que é importante, é aquilo que norteia as direções e as escolhas que vamos fazer. Então este homem, ele declara neste provérbio a falibilidade humana, a fragilidade em tomar decisões, em escolher as melhores coisas, às vezes a falta de entendimento, a falta de sabedoria. Isso, irmãos, muitas vezes nós passamos por momentos ao longo da nossa vida, nós refletimos muitas vezes em coisas que nós já passamos e chegamos à conclusão que muitas coisas que nós desejamos foram frutos de ansiedades e de falta de sabedoria. Em momentos que a gente não soube pedir do jeito que deveria. E a gente estava tão ansioso por receber aquilo que quando chegou, você disse assim, pois é, mas e agora? Eu queria tanto, mas o que eu faço com isso? Esses dias eu estava brincando com meu filho, a juventude de hoje está tão diferente, né? Se você der uma bola para ele, é perigoso ele perguntar onde é que liga, né? Onde está o botão de ligar. As coisas mudaram tanto, as coisas estão tão diferentes, né? E assim, nós vamos refletindo, muitas vezes o nosso caminho, como a pastora Grazi falou aqui, a gente é tão inocente em falar coisas com Deus. Não há pecado nisso, mas o Senhor te dotou de inteligência, amém? Vou dar mais uma chance para você. Quantos inteligentes nós temos aqui? Deus colocou habilidades em você para que você busque aquilo que é humano, aquilo que está dentro da sua condição e capacidade de projetar, de planejar, de buscar a melhor alternativa. Aquilo que não está na sua condição, o Senhor vai fazer. O Senhor vai mover através da sua vida.
Eu olho para trás, irmãos, e eu não consigo enxergar em momento algum, na minha carreira, na minha vida, no meu ministério, na minha profissão, eu não consigo enxergar em nenhum momento aonde eu não coloquei a minha confiança no Senhor. Aonde eu sempre falo para minha esposa, olha, quando eu me converti, faz bastante tempo já, irmãos, mas eu hoje não tenho nada que eu já tinha antes de Jesus entrar na minha vida. Essa é uma coisa muito importante para mim, irmãos, eu gosto sempre de falar isso, porque tudo que aconteceu de bom, as experiências, tudo aquilo que eu carreguei durante a minha vida, foi ao lado do Senhor. Foi Ele que me acompanhou. Ele esteve sempre presente. Eu sempre busquei trazer, o pastor falou hoje pela manhã, trazer Jesus como meu sócio em tudo que eu faço. Ele, irmãos, é um sócio, é um investidor que jamais vai ter prejuízo. Ele nunca vai falir, ele nunca vai entrar em concordata, ele nunca vai entrar em recuperação judicial. Esse sócio é o melhor que você pode trazer para a sua vida. Ele tem toda a direção para que nós andemos. Mas muitas coisas que a gente às vezes baseia na nossa ansiedade, vou dar um exemplo bem simples para você. Quem já foi no mercado aí com fome? Amém? Não? Você normalmente vai para buscar uma coisa, mas você traz tudo de lá, e se você não focar, você esquece o que você foi buscar, sim ou não? Muitos fatores ao nosso lado, muitos fatores externos, tiram a nossa concentração. Mulher geralmente para muito nos lugares assim, né? Quando você entra no mercado, ela sempre enrosca em algum lugar. E eu sempre falo para minha esposa, meu amor, foco. Vamos lá aonde a gente tinha que ir. Vamos lá. E dela, não, só dá uma olhadinha nisso aqui. E eu vou indo, né? Eu vou indo embora. E irmãos, eu já entrei na fila do caixa sozinho. Eu fui com ela. Entrei na fila do caixa sozinho. Passei as coisas que eu tinha que comprar e fui indo embora. Esperei lá no carro. Irmão, pega essa chave. É uma estratégia para a sua vida, né? Se você demorar a esperar, pode ser que você tenha que gastar mais do que você precisar. Então, dito isso, a gente, muitas vezes, a gente deixa a ansiedade tirar o nosso foco. A direção que nós estávamos tomando, muitas vezes, hoje em dia virou moda. As pessoas falarem que qualquer ideia que ela tem é um projeto. E, irmãos, não é verdade. Uma ideia, diga assim comigo, uma ideia é só uma ideia. Para virar um projeto, sabe o que precisa, irmãos? Um planejamento. Precisa de uma direção. Precisa saber o que você vai fazer com aquilo. Precisa ter um propósito. Precisa escrever, né? Como a pastora deu a dica ali, você precisa escrever. Irmãos, eu estou numa fase, né? Só a graça do Cordeiro, que eu tenho que andar com o bloquinho no bolso, porque se eu não anotar, eu esqueço. Às vezes eu não lembro nem que eu comi no almoço. A gente não pode confiar na nossa memória. Irmãos, aquilo que está registrado lá no papel, você vai olhar um dia e vai dizer, o Senhor me abençoou naquilo que eu coloquei diante do seu altar. São coisas, experiências que nós vivemos, irmãos, que são muito importantes. Olha, sabia que você pode ser vítima da sua própria oração? Sabia disso? Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que ao serem abençoados, deixaram de servir a Deus. A bênção ficou tão maior do que o dono da bênção, que aquele foco mudou. E uma coisa que eu queria dizer para você, que você guardasse muito firme no seu coração, não se esqueça daquilo que Deus te deu. Uma vez o rei Davi falou assim, Senhor, não me deixe esquecer de nenhum dos teus benefícios. Então, se ele fez essa oração, é possível ser ingrato com Deus, sim ou não?
É possível escrever o que ele deixou, esquecer as coisas que ele já fez? É muito fácil, irmãos. Quando a gente recebe muitas vezes uma coisa, a gente segue em frente. A gente quer outras coisas. A gente vai colocando novas metas, novos objetivos. Então não se esqueça, para que o projeto seja verdadeiro, você precisa planejar. Eu queria pedir para o nosso irmão lá, colocar aquela primeira imagem que a gente combinou. Olha só, o que é um projeto? Um projeto é uma coisa que está aqui e que em um certo momento estará ali, né? Essa ilustração eu achei, né? Tá vendo aqui, ó, a imagem está no celular, mas aquilo que é maior, que é mais bonito, que é mais ajeitadinho, que está num formato diferente, está mais ali à frente, né? Um exemplo de um projeto é uma flecha, né? Bem oportuno, né, para o culto. Uma flecha é o quê? É uma coisa que sai daqui e vai para um outro lugar, e ela vai parar naquele alvo. Então, projetos são coisas que nós idealizamos aqui e que estará ali em frente num determinado momento. Porém, esse intervalo entre o início e o final, e o objetivo final, existe uma coisa chamada processo. Existe uma preparação para isso. Eu tive, irmãos, na minha carreira, a felicidade de trabalhar em projetos muito importantes e muito caros. E eu sempre estive, né, assim, com os nervos à flor da pele. Minha esposa, minha intercessora querida, sabe o quanto, né, a gente passou apuros e dificuldades e medos e tudo mais, porque trabalhamos, irmãos, olha, não tem coisa mais complexa que você trabalhar com dinheiro dos outros, e muito dinheiro. Porque descobri depois de velho, irmãos, que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Quando dói no bolso, o camarada grita. E eu tive a oportunidade, muitas vezes, de fazer projetos e de executar projetos. E um trabalho que eu fiz, né, que eu fiz junto com a equipe, é claro, fizemos a primeira ferramenta de produção de plástico. O camarada entrou na empresa, olhou a empresa, olhou para nós e falou assim: vocês não têm capacidade para isso. Eu acho que eu estou perdendo meu tempo aqui. Me deu uma raiva santa, irmãos, daquele homem. Pensa no italiano nervoso, bravo. Camarada, de 10 palavras que ele falava, 12 eram palavrões. E ele estava realmente com muito receio de permitir que a gente fizesse aquele projeto. Mas naquele momento, irmãos, que ele fala aquela palavra negativa, eu tinha duas escolhas. Ou declarar, é isso mesmo, você tem razão, o Brasil não é um lugar para se fazer isso, porque realmente a gente não tem capacidade. Ou então a outra escolha era que aquela afronta servisse de combustível. O meu chefe me chamou em particular e falou: você consegue? Eu falei: eu não sei. Mas você quer tentar? Nós vamos tentar. Irmãos, ali no meu coração estava com medo, porque era um projeto, mais ou menos, em 2001, por aí, era um projeto de 2 milhões de reais. Isso é muito dinheiro hoje. Porque, irmãos, uma intervenção, um projeto dessa envergadura, ela pode tanto projetar uma empresa, quanto afundar de vez. Sim ou não? Tem projetos na nossa vida, irmãos, que podem nos jogar para frente, mas tem projetos que podem dificultar a nossa vida. Por isso, nós temos que buscar sempre trazer Deus para os nossos projetos, porque Ele vai nos dar a direção. E quando eu
observei as amostras daquele produto. Provavelmente você já consumiu alguns desses. Aquela caixinha bonitinha, sabe, que custa uma fortuna. É bom, mas é caro, né? E sabe por que é caro? Porque existe, né, um projeto muito grande em volta disso. E ali, irmãos, quando o meu chefe falou sobre aquilo, ele falou: rapaz, nós podemos ter que procurar emprego junto. Você está disposto a fazer isso? Eu disse: sozinho não. Mas eu vou chamar alguém que sabe. E naquele mesmo lugar, eu fui ali no meu lugarzinho de refúgio, né? Ali naquele chão de banheiro. Eu dobrei meus joelhos ali, irmãos. Eu falei: Deus, eu não tenho condições. Quem sou eu? Essa é uma empresa que tem fama mundial. Esses caras têm dinheiro para queimar um ano inteiro, que nunca acaba. Nós somos insignificantes. A única forma disso dar certo é o Senhor entrar junto com a gente nesse negócio. E naquele momento, irmãos, eu senti uma alegria tão grande. Eu senti uma força vindo da onde eu não podia imaginar. Eu comecei a me sentir bem, comecei a me sentir forte. Comecei a me sentir até mais inteligente. E começamos a trabalhar. Quando eu olhava aqueles números, irmãos, me dava um medinho santo. Mas eu disse: Senhor, se eu der prejuízo, o Senhor vai ter que dividir o prejuízo comigo, porque o Senhor falou que ia junto. E nós começamos a desenvolver, irmãos. O prazo era de 45 dias. E havia uma multa de R$5.000 diários por atraso. Então, estava tudo caminhando na direção de ser uma tragédia, porque era um serviço muito difícil, irmãos. E a qualidade e a exigência do padrão europeu, né, não que seja menor agora, mas nós estamos falando do ano 2000, já se vão lá 20 e tantos anos. Imagine, era muito difícil o Brasil ser reconhecido naquela época como é hoje. E nós entregamos o projeto com 26 dias. E geralmente um projeto dessa envergadura demora, né, chamamos de tryouts, que são as tentativas, os testes, né? Geralmente são tolerados 3 testes para que se tirem amostras de acordo com a exigência deles, né? E no primeiro teste foi aprovado o produto. Então, irmãos, foram 20 e poucos dias de muita oração, de muita dependência, de muita entrega. E eu acredito, irmãos, que Deus gostaria muito que esses projetos acontecessem consecutivamente na nossa vida. Porque daí a gente ia orar mais, amém? A gente ia buscar mais a Deus. A gente ia ficar mais próximo de Deus, mais dependente de Deus. Então, coisas como, né, trabalhei naquele projeto, foi um projeto piloto, pioneiro no Brasil. A gente teve a oportunidade de participar disso, por conta desse sucesso que a gente teve. Então, irmãos, meu chefe prometeu que se a gente desse certo aquilo, a gente ia ficar rico. Ele ficou. Mas eu ainda não. Mas a gente está caminhando para lá. Amém? Irmãos, quando nós planejamos coisas e chamamos Deus para fazer parte disso, dá certo. Às vezes, nós corremos o risco de sermos muito inocentes naquilo que nós pedimos.
Olha só, deixa eu mostrar para você uma coisa aqui, que às vezes, mostra essa imagem. Olha, irmãos, que coisa legal. Esse é o software que eu uso para projetar hoje em dia. Antigamente, era naquela telona branca, assim, com a régua T. Alguém conhece? Não? Acho que não é do tempo de nenhum de vocês. A régua T era, né, você usava esquadro, usava compasso e tal, aquela coisa toda. Nós estamos falando lá de 85, 87 e tal, eu sou dessa época. E hoje, irmãos, é a coisa mais linda do mundo. Hoje é assim, ó. Você vai desenhando as peças, você vai encaixando tudo. Isso aqui é um desenho de montagem, é um desenho bem simples, né? Mas só para você entender, essa fileira aqui do lado esquerdo, aqui, ó, são todos os componentes que estão naquela montagem. Mas você olhando ali, cara, dá uma impressão que é muito complexo isso, sim ou não? Mas é muito simples, porque quando você começa a olhar em separadamente cada coisa, você percebe, tem coisa ali dentro que você não está enxergando, porque não foi você que fez, mas o cara que fez está com tudo aqui, ó, né? Então, mostra outra imagem lá. Essa aqui, irmãos, é uma coisa que nós chamamos de vista explodida. Esse aqui é um projeto que mostra tudo que está dentro. Mostra cada peça onde que é encaixada, cada rolamento, cada componente certinho. Isso, então, é uma vista explodida. É uma forma de você enxergar aquilo que você não estava enxergando naquela imagem anterior. Amém? Às vezes, os nossos projetos, eles são muito básicos. Eles são muito rasos. A gente coloca metas, coloca situações que a gente não pensou direito. E às vezes, as consequências daquilo que a gente vai herdar com aquele projeto, elas não são aquelas que a gente queria, porque a gente não enxergou o que estava por trás daquilo. Hoje, quando eu recebo um produto para fazer projeto, eu tenho que aprender a entender exatamente para que ele serve. Quais são as atribuições. Então, vou te dar uma dica legal. Para você fazer um projeto, você precisa elaborar esse projeto com muitas informações. Eu quero um carro, mas que carro? Qualquer um? Não. Então, você vai ter que dizer qual é o carro, sim ou não? Agora, nesse carro, né, vamos dizer que aquele motorzão, aquele que o tanque faz assim, ó, faz redemoinho no tanque, né, que gasta, faz 3 km com 1 litro de gasolina. Então, você tem que pensar nisso, sim ou não? Tem que pensar tem que pensar na carteira, tem ou não tem? Tem que pensar nos pneus, irmãos. Eu fiquei abismado esses dias, o carro do meu chefe, o pneu dele custa 5 mil. Imagina para trocar os 20 mil reais de pneus. Então, nós temos que pensar. Então, quanto mais informações você tiver, pode tirar a imagem, irmão, senão todo mundo fica olhando para aquela imagem, né? Então, o que eu preciso aprender a conhecer? Partes do projeto. É um projeto pequeno, é um projeto médio, é um projeto grande. Tem muitas peças, muitas partes. Vou fazer uma etapa primeiro, vou fazer outra etapa, ou vou fazer tudo junto, ou vou, né, levar tudo, né, na mesma linha. Qual é o tamanho desse projeto? Como eu vou usar isso? Vamos ser honestos, irmãos. Tem coisa que a gente quer que a gente nem sabe como é que usa. A gente nem pensou o que vai fazer com isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem gosta de comprar pela internet aí? Amém? Tem bastante gente. Quantas vezes você já comprou uma coisa que está jogada lá numa gaveta? Sim ou não? Você achava que você precisava muito daquilo. Você brigou com a tua esposa para ela deixar você comprar. Ou até mesmo comprou escondido. Mas depois, passou uns dias, você nem sabia mais o que fazer com aquilo. Então, irmãos, muitas coisas roubam a nossa energia, sugam as nossas forças. A gente gasta, irmãos, energia boa, muitas vezes em coisas inúteis, coisas desnecessárias, coisas que roubam o nosso tempo. Hoje, irmãos, a moeda mais forte que existe é o tempo.
Hoje em dia, não existe um projeto que na minha área de trabalho, se o camarada me dá um projeto, me dá um produto para eu desenvolver, ele não entrega aquilo na minha mão se eu não contar para ele quanto custa e quanto tempo vai levar. Porque isso, irmãos, é muito caro. Muitas vezes, né, hoje as pessoas não aceitam mais aquela coisa assim, não, eu vou fazer aí, depois eu te falo. Não existe mais isso, irmãos. Agora, por que os projetos que nós fazemos diante de Deus não devem ser avaliados assim também? Quanto isso vai custar? Ah, vamos fazendo. Um dia termina. Irmãos, isso não serve para pessoas que têm propósitos direcionados por Deus. Deus vai estabelecer metas, Deus vai estabelecer alvos, mas Deus vai te dar condições de fazer aquilo rapidamente. Vou dar mais uma chance. Deus vai te dar condições de fazer rápido. Irmãos, os dias estão sendo abreviados. Não há mais tempo, né? Hoje, com 50 e tantos anos, você começa a dar tanto valor ao tempo. Você começa a pensar assim, eu não tenho tempo para ficar perdendo com isso. Eu não posso ficar desperdiçando meu tempo com aquilo. Eu não posso mais gastar horas e horas com coisas inúteis. Então isso faz parte, irmãos, de uma objetividade da vida. Aqueles que têm projetos que são objetivos, que são assertivos, que são aquelas pessoas que vão direto, que não perdem o seu foco, né? Foi pregado hoje pela manhã, o pastor falou sobre isso. Muito importante para que você tenha resultados rápidos. Quem é que gostaria de demorar mais para fazer as coisas? Agora é muito importante que você se importe com o tempo que isso vai levar. Eu quero compartilhar mais um texto com vocês, está lá, eu não esqueci de falar para ele, é Lucas capítulo 14, verso 28. É uma frase aqui, uma fala de Jesus, muito importante, para a gente tirar aqui algumas conclusões. Vamos lá. Olha só o que Jesus fala para os seus discípulos. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o quê? O preço, para ver o quê? Se tem dinheiro suficiente para completá-la. Naquele tempo já se pensava nisso, irmãos, em objetividade. Hoje que nós temos tantos recursos mais do que se tinha nessa época, então lá já se planejava. Olha só o 29. Pois se lançar o alicerce e nunca for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não conseguiu terminar. Eu quero que você se coloque de pé para ouvir isso. Sabe, irmãos, projetos de vida não são coisas que Deus vai te dar de graça sem esforço nenhum. Projetos de vida terão suor, terão empenho, terão resistência. Projetos de vida terão esforço. Projetos de vida terão preço. Projetos de vida terão esforço. Eu não quero te desmotivar, eu quero te animar com isso. Eu quero que você entenda que você é perfeitamente capaz de atingir as suas metas. Mas eu quero dizer para você, não desista na primeira resistência. Nem na segunda, não desista nunca. Tinha um ditado que meu diretor, na época do ITQ, que eu fiz muitos anos atrás, ele dizia uma coisa muito importante. Só os bons chegam no final. Tem bom aí, não? Amém? Você vai chegar no final? Você vai concluir? Olha, essa situação, essa parábola, essa frase de Jesus aqui, ela fala sobre alguém que começou, que fez o alicerce, mas que não teve como terminar. E eu queria orar sobre isso com você nessa noite.
Talvez alguma coisa que você tenha se lançado a fazer, mas como um amigo meu de trabalho fala assim, enroscou na pouca força. Através de uma circunstância você teve que interromper. Ou por causa da pandemia, né, que é uma circunstância, ou por causa de falta de recursos, ou por falta de vontade, ou por falta de ânimo, ou por questões familiares. O Espírito Santo fala no meu coração, irmãos, que há muitas pessoas que abandonaram projetos no início, ou na metade. Olha, tem uma notícia para você. Imagine que você está atravessando a nado uma extensão de 1 quilômetro. Você já nadou meio quilômetro. Adianta você falar assim, cansei, vou voltar? Não, porque você já chegou na metade. Então, segue para o alvo. O Senhor está te mandando, segue, continua. Não pare, não pare. Não pare, o Senhor vai te dar força. Ah, mas eu não aguento mais. Às vezes eu estou lá na esteira, irmãos, é meia hora. Eu olho assim, eu já estou derramando, estou pingando. Falo assim, agora está terminando. Eu olho lá, está 5 minutos. Falei assim, Senhor, só mais 1 minuto, só mais um, só mais um. Né? A língua já virou uma gravata, né? Mas eu sempre chego nos 30, irmãos. Está dando certo. Mas cai na cama e desmaia. Não tem nada, irmãos, fácil. Não tem nada sem esforço. Não tem nada que a gente vai fazer que não tenha que brigar, que lutar, que se empenhar. Você vai ter que pagar um preço. Irmãos, vou usar aqui as palavras do pastor pela manhã. Quem não tem projetos, vai servir a quem tem projetos. Uma palavra de muita sabedoria, irmãos. E eu quero que você reflita por um momento, se acaso alguma coisa que ficou inacabada na sua vida, alguma coisa que você projetou, mas você não tinha a devida dimensão daquilo. Você pensou, puxa, eu não imaginei que era tudo isso. É como você vai comprar aquele negócio que você olha, você acha que você aguenta, e chega lá, você não aguenta. Aí você fala, puxa vida, hoje não vai dar. Talvez tenha acontecido isso com você, e o Senhor está te dando hoje a oportunidade de retomar. Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus de terceiras chances. Enquanto a vida há esperança, o Senhor está te dando uma palavra de ânimo hoje. Siga. Continua. Ah, pastor, parei de estudar, porque não dava, porque não tem dinheiro. Mas e agora? Tem dinheiro? Irmãos, tem muitas coisas na minha vida que eu não consegui fazer porque eu não tinha dinheiro. Mas depois que eu arrumei dinheiro, eu fiz. Então, às vezes, coisas que foram interrompidas na sua vida por um pequeno motivo, que te desmotivou, te desanimou, te fez parar, te fez desistir. Deveria ter te feito parar só enquanto estava te faltando aquilo que você não tinha. A partir do momento que você adquiriu, conseguiu aquilo que você precisava, deveria ter seguido em frente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus vai te dar condições de sair, de continuar de onde você parou. Sem prejuízo. Eu parei um curso de matemática na PUC, em 1988. Poxa, faz tempo, irmãos. Em setembro passado, agora, uma pessoa da PUC me ligou, perguntando se eu queria continuar o curso. Dá para entender uma coisa dessa, irmãos? Não é Deus falando, vai, repete, continua, dá um jeito. Dá teus pulos, camarada. Naquela época não dava, mas agora pode dar. Naquela hora eu não conseguia. Ah, mas eu não tinha maturidade naquela época. Mas agora eu tenho. Deus vai dar oportunidades hoje aqui, irmãos, para resgatar, restaurar, reviver coisas que ficaram para trás, inacabadas.
Porque Deus, irmãos, não é Deus de metades. Deus é um Deus íntegro, é um Deus inteiro, é um Deus completo, é um Deus pleno. Ele dará condições para que você retome. Ah, pastor, mas está faltando tanto. Deus vai prover. Você crê assim? Irmãos, fé é um firme fundamento. Fé é uma convicção, é uma certeza. Só que essa certeza, conforme o livro de Hebreus, fala que Ele é o autor e consumador da minha fé. Então essa fé que eu acho que tenho, nem é minha, é dele. E se a fé é dele, vai dar certo. Eu quero que você, agora, não fique olhando para as pessoas do lado. Ah, vou ficar sondando aqui quem deixou as coisas pela metade. Não. Feche seus olhos. Reflita por um momento. E veja lá no seu coração, ficou alguma coisa pela metade? Ficou alguma coisa que feriu teu coração, que te fez se entristecer naquele momento? Deus está querendo hoje trazer alegria ao seu coração, para que você retome, para que você complete. Aquele projeto que ficou na metade, porque você não tinha considerado todas as coisas, mas agora você tem experiência para considerar aquilo que você precisa, e Deus está te dando a oportunidade de seguir em frente. Se talvez você, neste momento, foi tocado pelo Espírito Santo sobre algo nesse sentido, coloque uma das mãos no seu coração. Eu quero orar por você, para que o Senhor abra uma porta, que o Senhor te dê essa oportunidade. A faculdade que ficou lá para trás, uma enfermidade me impediu de completar, a falta de recursos. Eu quero orar por você. Deus é um Deus de coisas novas, mas Deus se lembra das coisas antigas. Querido Deus, neste momento, conforme a direção do que o Teu Espírito Santo me deu, Senhor, primeiramente, eu quero pedir que o Senhor cure esse ferimento, Senhor, essas feridas que ficaram nos corações, a frustração por não ter conseguido seguir em frente, por não ter tido recursos ou condições de completar essa carreira, de completar esse projeto. Hoje, Deus, se há algum resquício nos seus corações, alguma chaga profunda, Senhor, que vem feri-los todas as vezes que eles se lembram, que ficou pela metade, que ficou mal feito, que não foi completo, neste momento que sejam curadas, que deixe, Senhor, o bálsamo do céu sobre esses corações, e sejam plenamente curados. E neste momento também, Deus, eu quero pedir que o Senhor gere, Deus, no coração deles a motivação, a força necessária, Deus, para que possam continuar caminhando, porque esta jornada não é uma jornada solitária, esta é uma jornada que o Senhor carrega, junto com os teus filhos, Senhor. E neste momento, Deus, se há algum recurso que falta, se há, meu Deus, algum motivo em especial, pelo que os teus filhos, Deus, abortaram essa missão, eu agora declaro na autoridade do nome de Jesus, a virtude do Senhor está provendo tudo aquilo que for preciso. Deus, eu vejo grandes projetos, eu vejo, Senhor, grandes avanços, Senhor, eu vejo recursos sendo colocados nas mãos dos teus filhos, Senhor, pelos olhos da fé. Deus, teus filhos nessa semana ainda, Senhor, receberão, meu Deus, boas notícias, Senhor. Deus, aquela flecha que eles lançaram lá atrás, ela não perdeu a sua força, ela continua caminhando para o alvo. Talvez ela sofreu a resistência do vento, ela sofreu a resistência do ar, mas o Senhor está dando forças e ela segue. Irmãos, o Senhor mostra ao meu coração uma flecha que está chegando no alvo. Deus manda dizer para você: está chegando. O socorro está vindo, os recursos estão chegando. Irmãos, Deus fala ao meu coração:
Esses dias que restam deste ano são muito mais do que suficientes para que Deus realize aquilo que Ele deseja sobre a sua vida. Não desista, não desanime, continue pela fé, leve até o fim, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor me deu essa palavra para essa noite. Eu quero agradecer a sua atenção e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém?